Em 3 meses, os aeroportos europeus vão implementar regras que vão impedir a entrada de milhões de viajantes americanos, não na segurança, mas nos próprios portões de embarque, e a maioria só vai saber o porquê quando for tarde demais. A partir de maio de 2026, a União Europeia lançará 2 novos sistemas digitais, chamados ETIAS e EES. Se você deixar de levar um único documento, não embarca no seu voo de conexão e será detido. A maioria dos viajantes, mesmo os mais preparados, está esquecendo algo crucial. Analisei centenas de casos de detenção e entrevistei funcionários da fronteira. Hoje, vou explicar os 8 documentos que decidem se sua viagem acontece ou termina em um posto de controle. Seu passaporte já expirou aos olhos da Europa. As regras da União Europeia são diferentes das regras dos Estados Unidos. Enquanto a TSA se preocupa com a validade do seu passaporte ao sair dos Estados Unidos, a Europa considera uma validade de 3 meses. Depois, você retorna para casa. Um homem de 75 anos de San Antônio tinha um passaporte válido até dezembro de 2026. Sua viagem em setembro? Negada em Frankfurt. O agente disse: seu passaporte expira apenas 3 meses após o seu retorno. Isso não está em conformidade. Mas eis a segunda camada. Mesmo com passaportes válidos, os agentes de fronteira verificam os contatos de emergência. Uma mulher de Detroit havia listado o nome do marido falecido. Os agentes passaram 3 horas tentando contatá-lo. Ela perdeu a conexão para Roma. O que você faz? Pegue seu passaporte agora. Verifique a data de validade. Adicione 6 meses à data prevista de retorno. Se expirar antes disso, renove-o imediatamente. Atualize todos os seus contatos de emergência com números de telefone reais e ativos. Ligue para eles antes de sair, apenas para confirmar se atenderão. A frase que acaba com as dúvidas: meus contatos de emergência estão atualizados e verificados. Posso fornecer documentação que comprove nosso relacionamento. Cadastre-se no programa STEP do Departamento de Estado. É gratuito. Guarde o número de confirmação. Seu voo de volta é mais importante do que o voo de ida. A União Europeia não se importa com a forma como você chega. Ela está obcecada com a forma como você sai. O espaço Schengen tem um limite de 90 dias para o turismo. A Europa quer provas de que você vai embora. Uma viúva de 72 anos de Chicago reservou uma viagem de 45 dias. O casamento do neto foi antecipado em 2 semanas. A viagem se estendeu por 52 dias, mas a passagem, não reembolsável, a vinculava à data original. Em Frankfurt, o agente perguntou: como a senhora pretende sair da Europa se o seu voo de regresso é 5 dias antes do término da sua estadia declarada? Essa simples inconsistência deu a entender que ela planejava permanecer ilegalmente no país. Se você for visitar vários países, precisará de comprovante de viagem de saída de cada um deles. Sem a documentação, as autoridades suspeitam de compra ilegal de vistos, ou seja, de reiniciar o prazo de 90 dias de forma ilegal. O que funciona? Reserve voos de ida e volta com políticas de alteração gratuita, mesmo que custe $30 a mais. Imprima a confirmação com data de partida em até 90 dias. Se for fazer viagens que incluam vários países, reserve e imprima todas as passagens aéreas ou de trem com conexão antes de sair de casa. Inclua passagens de reserva. Dica: reserve um voo de ida e volta com reembolso para o dia 89. Assim que chegar à Europa, você poderá alterá-lo. A União Europeia quer que cada noite seja planejada. Se você for ficar 14 dias, os agentes de imigração querem saber onde você esteve durante todas as 14 noites. Não algumas, todas. Um casal de Seattle teve a primeira semana em Paris reservada. Eles planejavam resolver o resto quando chegarmos. O controle de fronteira disse que era um sinal de alerta. O agente disse: você não tem acomodação confirmada para os dias 8 a 14. Você não pode entrar. Mesmo viajantes com reservas lotadas podem sofrer atrasos se a propriedade não puder ser verificada. Uma pequena pousada sem número de telefone? Você ficará retido em uma triagem secundária, enquanto eles tentam confirmar se ela existe. O que fazer? Reserve todas as noites antes de sair dos Estados Unidos. Imprima cópias físicas de todas as informações. Ligue para cada propriedade na noite anterior à partida. Anote os números de telefone e endereços. Faça capturas de tela das localizações no Google Maps. Os agentes de fronteira verificam os endereços usando mapas. Se for ficar na casa de amigos ou familiares, peça uma carta convite formal que inclua o grau de parentesco, o endereço e as datas. Mantenha uma lista de opções de hospedagem alternativa no seu celular. A UE quer provas de que você não se tornará um fardo para os seus serviços sociais. O número mágico é 65 euros por dia. Mas não se trata de quanto você tem. Trata-se de provar a origem do dinheiro. Um aposentado de 74 anos de Seattle apresentou extratos bancários dos últimos 3 meses, mostrando um saldo de $8.000. No entanto, os extratos não estavam autenticados em cartório, e seu saldo variava semanalmente. O policial disse: isso não demonstra estabilidade financeira para uma viagem de 21 dias. Uma viúva de Chicago tinha 50
50 mil dólares em economias, mas teve sua entrada negada. Por quê? Ela não conseguiu comprovar renda contínua. Suas economias pareciam ser uma herança única. Sem comprovante de aposentadoria ou da Previdência Social, as autoridades temiam que ela trabalhasse ilegalmente. Ter economias substanciais não garante a entrada. É preciso comprovar renda recorrente. Solução? Obtenha a autenticação dos seus extratos bancários dos últimos 3 meses diretamente no seu banco. Custa cerca de 25 dólares. Reúna os extratos de pensão, a documentação da Previdência Social e os extratos de contas de investimento. Calcule sua necessidade diária, 65 euros vezes número de dias. Certifique-se de que seu saldo seja 50% superior a esse valor. Obtenha uma carta do seu consultor financeiro, confirmando suas fontes de renda para a aposentadoria e sua sustentabilidade. Seu seguro de viagem americano não tem validade na fronteira da UE. O requisito básico é de 30 mil euros em cobertura médica, mas esta deve ser compatível com o espaço Schengen. Uma mulher de 67 anos de Denver comprou um seguro de viagem de 100 mil dólares com seu cartão de crédito. Na fronteira de Amsterdã, o seguro foi recusado. Sua apólice exclui condições pré-existentes e não cobre repatriação de emergência. Ela passou 6 horas na inspeção secundária, comprando um seguro que atendia aos requisitos, a preços de aeroporto, 340 dólares em vez de 89 dólares. O pior? Outra viajante tinha cobertura perfeita, até que os agentes de imigração descobriram que ela não havia declarado seu problema cardíaco. Condições pré-existentes não declaradas invalidam sua apólice. O que te protege? Contrate um seguro especificamente rotulado como compatível com o espaço Schengen. Empresas como Allianz, AXA e IMG são reconhecidas nas fronteiras. Cobertura médica mínima de 30 mil euros. Deve cobrir explicitamente condições pré-existentes. A cobertura para repatriação de emergência é crucial. Em casos médicos graves, o custo de uma passagem aérea para casa pode ultrapassar os 50 mil dólares. Informe todas as suas condições médicas durante a inscrição. Medicamentos para pressão arterial, diabetes, artrite, tudo, até mesmo coisas insignificantes. Verifique se os custos do tratamento e da quarentena da Covid-19 estão cobertos. Imprima seu certificado de apólice, mostrando as datas de cobertura que correspondem às datas da sua viagem. Se sua inscrição levou menos de 10 minutos para ser concluída, você não forneceu informações suficientes. A UE considera grandes quantidades de medicamentos como um potencial crime. Um diabético de 74 anos de Portland trouxe insulina devidamente embalada, mas ele não tinha nenhuma documentação explicando por que precisava de suprimentos para 3 meses. A suspeita do policial foi imediata. Essa quantidade sugere fins comerciais. O tráfico de produtos farmacêuticos é uma preocupação séria. Ele passou 4 horas detido fazendo ligações internacionais para seu médico. As autoridades aduaneiras da UE distinguem entre necessidades médicas legítimas e tráfico de produtos farmacêuticos. Elas são treinadas para identificar padrões. O que você precisa? Obtenha uma carta detalhada do seu médico, listando todas as suas condições médicas e os medicamentos necessários, com as respectivas quantidades. Tenha sempre consigo cópias das receitas de todos os seus medicamentos, incluindo suplementos vendidos sem receita. Documente seus dispositivos médicos, CPAP, monitores de glicose e nebulizadores. Traga as receitas médicas, se as tiver. Tenha em mãos as informações de contato do Serviço de Saúde de Emergência. Números de telefone reais. Em casos complexos, traga um resumo médico de uma página. A frase que acaba com as dúvidas. Esses medicamentos foram prescritos para condições médicas comprovadas, conforme detalhado na carta do meu médico. Tenho as receitas disponíveis para consulta. A UE quer que todos os deslocamentos entre países sejam documentados. O sistema DE monitora padrões de deslocamento. Ele impede a compra ilegal de vistos, a reinicialização do prazo de 90 dias e detecta empregos ilegais. Um casal de Denver planejou uma viagem de 21 dias pela França, Itália e Espanha. Eles reservaram hotéis, mas não passagens de trem entre as cidades. No aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, eles foram detidos por 3 horas. O agente perguntou: como vocês pretendem viajar de Paris para Roma no dia 15 de setembro? Sem reserva, sem voo, sem passagem de ônibus, sem documentação. As autoridades suspeitam de intenção de permanecer no país além do prazo permitido. O que você precisa? Reserve todas as suas viagens entre países, trens, voos, ônibus e balsas. Confirme tudo antes de sair de casa. Imprima os bilhetes e guarde-os entre seus documentos. Inclua opções de transporte alternativo. Documente excursões de um dia que cruzem fronteiras. Dica de especialista: reserve passagens de trem reembolsáveis para todo o seu trajeto e, em seguida, altere as datas quando estiver na Europa. Sua aprovação digital expira se você não conseguir acessá-la sem Wi-Fi. O Etios deveria agilizar a travessia de fronteiras, mas os bancos de dados nem sempre são sincronizados com os sistemas de controle de fronteiras em tempo real, especialmente durante os períodos de maior movimento. Uma senhora de 71 anos de Phoenix solicitou
solicitou o ETS 3 semanas antes da viagem. Ela recebeu a confirmação por e-mail, mas não a imprimiu. Ela presumiu que o e-mail seria suficiente. No aeroporto de Roma, o agente disse: "Nosso banco de dados não contém nenhum registro de sua autorização." Ao acessar a aprovação em seu celular, o código QR havia sido corrompido pela conexão Wi-Fi do voo. Ela passou 4 horas detida enquanto os funcionários verificavam manualmente sua solicitação. O problema? As bases de dados ETS e os terminais de fronteira não sincronizam instantaneamente. Há um atraso. O que fazer? Faça a solicitação com pelo menos 4 semanas de antecedência da partida. Assim que receber a aprovação, imprima o e-mail de confirmação com o código QR visível. Salve uma cópia em PDF no armazenamento offline do seu telefone, não apenas na sua biblioteca de fotos. Faça uma captura de tela separada do código QR em um aplicativo diferente para garantir redundância. Teste seu código QR antes da partida usando o aplicativo de câmera do seu celular. Leve as cópias digitais e físicas em bolsas separadas. Regra prática: se você não consegue acessar sem Wi-Fi, você realmente não tem. Você pode ter todos os 8 documentos necessários para entrar ou ser detido nas fronteiras europeias, mas um pequeno erro ainda pode te impedir completamente. As regras para medicamentos na alfândega da UE são completamente diferentes das da TSA. O que é legal na sua bagagem de mão em casa pode ser confiscado, questionado ou sinalizado na Europa. Assista ao próximo vídeo antes de fazer as malas. Um item errado não deve ser o motivo pelo qual sua viagem pela Europa termina antes mesmo de começar.